Cavaleiros do Zodíaco Episódio G será relançado em maio de 2022 pela New Pop. É um anúncio da própria editora. Então, eu venho aqui trazer nesse vídeo a história dessa saga, que só existe por enquanto no mangá. E também falar por que eu entendo que ali se tem o maior inimigo de Athena e os Cavaleiros do Santuário. Não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, sou muito fã, particularmente dos Cavaleiros de Ouro. Então, sagas como essa do episódio G são as que eu mais gosto porque enfatizam os Cavaleiros de Ouro. Então eu venho trazer aqui nesse vídeo essa saga muito maneira e falar essa curiosidade aí, porque nessa saga surge o maior inimigo de Athena e do Santuário. Então você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já deixa logo o like nesse vídeo, assim eu vou trazer cada vez mais assuntos relacionados a esse anime, mangá. Então, muito obrigado e vamos lá. O nome é episódio G, exatamente por G de Gold, porque só envolve os Cavaleiros de Ouro, e esses eventos ocorrem 7 anos antes daquela narrativa da série clássica, e 6 anos após a tentativa de matar Athena, o bebê Athena. Saga tenta matar Athena, Aiolos consegue salvá-la e acaba sendo culpado como traidor do santuário. Então é nesse intervalo de tempo aí que ocorrem os eventos do episódio G. Isso envolve ali basicamente os Cavaleiros de Ouro. A história começa exatamente contando os eventos de 13 anos atrás da história clássica, que é a tentativa de assassinato de Athena, e que eles nomeiam ali de o grande prólogo. Ok. Em seguida já se mostra a fase atual em que se encontra a história. E ali a gente consegue já ver o protagonista, que vai ser o Aiolia, ele indo junto com um negociador até o interior de uma usina nuclear. Lá há um terrorista que está ameaçando destruir o reator, e esse terrorista é um aspirante, um ex-aspirante a cavaleiro que foi banido pela sua conduta imprópria, mas ele utiliza a cosmoenergia e o Aiolia vai lá e consegue derrotá-lo e conter a ameaça. É interessante a gente ver que os poderes dos cavaleiros sendo utilizados para outras questões no mundo, senão as de enfrentar divindades, né? São questões que apoiam, ajudam, preservam a humanidade, mas não são ligadas às divindades. Em seguida nos é mostrado o santuário e os outros Cavaleiros de Ouro, e aí se apresenta o antagonista da história, que é o Cronos. Cronos, ele está para renascer juntamente com 11 titãs, são os seus seguidores. Ele é o rei dos titãs. E eles pretendem dominar o mundo, como sempre, derrubando ali o santuário de Athena. E para isso, ele pretende obter a sua arma divina, chamada Megas Drepanon. Essa arma está selada aos pés da estátua de Athena. Daí por diante, o objetivo primário é pôr as mãos nessa arma, e é claro, vai rolando o confronto dos Cavaleiros de Ouro com essas entidades aí, os titãs e os seus subordinados, as criaturas que surgem subordinadas aos titãs. Eu vou aqui contar a atuação de cada Cavaleiro de Ouro nessa jornada aí, nessa saga episódio G. Começando por Mu de Ares. O Mu não tem muita participação, porque é só vocês lembrarem que nessa época ele estava em Jamiel, ele já sabia que havia algo de errado com o santuário. Então ele não estava lá junto das 12 casas. A participação dele começa quando o Aiolia vai levar a armadura para ele consertar. A armadura dele está danificada pelo confronto com os titãs. E ali surge um titã que luta contra o Mu. É o Iapto de dimensão. Ele utiliza também um gigante chamado Hecatonquiro, que tem 50 cabeças e 100 braços, para lutar contra o Mu. O Mu fica ali lutando contra esse gigante que está recebendo um suporte mágico ali, um suporte de poder do seu invocador, do Titã. O Mu, lutando ali com essa criatura, consegue despachar esse monstro com a sua revolução estelar. E em seguida começa a se desenhar ali o confronto entre ele e o Titã. Nesse momento, o
confronto é interrompido porque Cronos chama o seu subordinado. Em seguida, o Mu ali com certa armadura de Aiolia. E a outra participação dele é quando ele envia mais à frente na história para o Tártaro para ajudar Aiolia no confronto contra o Cronos. Ele envia os cavaleiros, o Aldebaran, o Shura, o Camus, o Shaka e o Milo. Agora nós temos Aldebaran de Touro. A participação dele começa ali mais firmemente quando ele salva Shura e Aiolia do ataque da Hidra de Lerna. Estão ali com dificuldades, ele vai lá e ajuda. Num segundo momento, ele é um dos Cavaleiros de Ouro que vai até o Tártaro dar uma ajuda ao Aiolia. E lá eles se dividem em duplas. O Aldebaran fica junto com Shura. E eles enfrentam, ele e o Shura, enfrentam um gigante chamado Nefertiti Oplisma. Esse gigante, com o status de Deus, invocado pelo próprio Cronos, ele está dando muito trabalho ali, e a estratégia que a dupla toma é: o Aldebaran segura com a sua grande força, contém ali o avanço, os ataques do gigante, enquanto o Shura concentra o seu poder para poder lançar a Excalibur. E é o que acontece. O Aldebaran segura o monstro e o Shura finaliza a luta com a ajuda do Aldebaran. Esse gigante aí é morto. Agora nós temos Saga de Gêmeos. Primeira participação dele nós já vemos no grande prólogo ali, como eu já citei. Em seguida, nós vemos uma coisa interessante que complementa a história clássica. O Shura, ele desconfia, né, daquela situação que envolveu o Aiorus, e confronta o mestre, descobre que ele na verdade é o Saga. E ele começa a ter uma luta contra o Saga. É muito maneira a luta, é muito interessante. E o Saga acaba aplicando no Shura o golpe Satã Imperial. Com isso, ele consegue fazer uma lavagem cerebral do Shura. Na verdade, o Shura, lá na série clássica, ele está sob o efeito do Satã Imperial. Por isso ele não desconfia daquela situação envolvendo Athena e Aiorus há 13 anos atrás. Em seguida, nós sabemos que rolou uma influência de Cronos, na verdade, depois a gente vai ver que não é bem de Cronos, mas das forças de Cronos que lideram aquela adaga dourada que ele tentou matar Athena. E ele, o Saga, está conspirando com Cronos para que ele obtenha a Megas Drepanon e assim consiga dominar o mundo. Em determinado momento, ele ordena que os Cavaleiros de Ouro não cheguem próximo ao Santuário de Atena, ali aos pés da estátua de Atena, onde tem a arma, e quando ele está ali junto com Cronos para poder tirar os selos que tem na arma, né, que é um selo de Atena e um selo de Zeus, a personalidade boa do Saga aflora e ele começa a lutar contra o Cronos. É muito maneira a luta. Ele manda outra dimensão no Cronos, o Cronos consegue se desvencilhar e aí ele manda uma explosão galáctica. Cronos, ele tem que esquivar, e ele se esquiva se escondendo atrás da estátua de Atena. O próprio Saga tem que se esquivar do próprio golpe, senão ele também vai levar. E ele se esconde atrás da arma. E, inclusive, eu vou dizer depois, quando eu for falar do Shura, por que o Cronos ele esquivou da explosão galáctica. Por que o Cronos esquivou da explosão galáctica. Agora nós temos Máscara da Morte de Câncer. Eu destaco aqui as aparições dele na narrativa, como inicialmente quando os gigantes começam a invadir o santuário. Um deles seria o Phlox de Cianos, e ele desafia o Shaka. O Shaka está ali já pronto para lutar ele, e o Máscara da Morte o repreende, fala: olha, ele tem que subir as 12 casas, e no caminho o primeiro obstáculo dele é a Casa de Câncer, então deixa comigo. O Shaka deixa rolar, e deixa aquela situação ali pro Máscara da Morte. Durante a luta, o gigante fica contestando o jeito cruel do Máscara da Morte, olhando as faces ali horrorizadas nas paredes da Casa de Câncer. Mas o Máscara da Morte dá um esculacho nele e acaba matando ele, jogando a alma dele lá pro mundo dos mortos com o seu Ondas do Inferno. Mais adiante, a gente vê que ele descobre a verdadeira identidade do Mestre do Santuário, que é o Saga. Mas, para espanto do próprio Saga, ele não está nem aí. Ele fecha com o Saga, se mostrando um cara maligno. Mais adiante, no final da história, quando Cronos é derrotado e o povo dos Titãs permanece na Terra, é interessante a participação do Máscara da Morte e uma interação com a história do clássico. Ele dá a opção para o povo dos Titãs ficar
ou na Ilha de Andrômeda ou na Ilha da Rainha da Morte. Eles teriam que usar as armaduras negras e ficar sob forte supervisão do santuário. Ou seja, aqueles caras ali se tornaram os Cavaleiros Negros residentes na Ilha da Rainha da Morte, que a gente vê ali na série clássica. Como o Aiolha é o protagonista, vou deixar para falar ele pelo final, vou pular ele aqui agora, passando por Shaka de Verde. A gente tem essa meio que tretinha entre ele e o Máscara da Morte, mas isso é superado. Depois ele fica meditando para que consiga livrar o mundo da influência maligna dos Titãs. Enquanto ele medita, ele é protegido pelo Aiolha, porque ali, na tentativa de atacá-lo, está o Titã Céus de Trovão Negro. O Aiolha fica ali mantendo a guarda ali, segurando o Titã, para que o Shaka consiga meditar. Depois, o Shaka consegue derrotar os dois gigantes gêmeos, Anemos de Leucotes e Bronte de Melas. Ele derrota os dois tranquilamente com a rendição divina, protegendo o Aiolha. Depois, ele faz dupla com o Aiolha lá no Tártaro e eles enfrentam o Iápeto de Dimensão, conseguindo derrotá-lo. Depois ainda derrotam um dos Guardiões de Cronos, Doco de Libra. Bom, o Doco, assim como na série clássica, ele está lá, meditando nos 5 picos antigos, não sai de lá. A graça que ele faz ali no episódio G é que em determinado momento, quando Aiolha está lutando contra pontos lá no Tártaro, ele cria uma ilusão com a armadura de Libra para dar uma ajuda ali pro Aiolha na luta. É só a participação dele nessa saga. Quero aqui lembrar vocês, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network Net. Clique aqui no link da descrição e confira. Também quero apresentar a vocês, amigos, o curso Photo-Canva. Ele é o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e um preço super acessível. Clique aqui no link da descrição sem compromisso e verifique tudo o que o curso pode lhe oferecer. Não deixe de conferir. Agora nós temos Milo de Escorpião. Ele primeiro enfrenta Heitor, o príncipe de Troia que renasceu ali pela influência maligna dos Titãs, e ele o derrota. Depois, Milo faz dupla com Camus no Tártaro e eles enfrentam o gigante Drácon Margarites. Esse gigante ele tem um poder mágico de defesa impressionante, que os golpes de Camus e Milo não estão fazendo efeito. O Camus dá a ideia de que o Milo utilize o seu Antares. O Antares conseguiria perfurar qualquer defesa. O Milo, teimoso, reluta um pouco para fazer isso, mas acaba adotando a estratégia depois ali nas tentativas. E assim, com a defesa destruída do inimigo, os dois conseguem derrotá-lo utilizando seus golpes, suas técnicas. Nós temos agora o Guaiolus. Também a única participação dele, como disse, é naquele grande prólogo, ali no início da história. Em seguida, nós temos Shura de Capricórnio. Como eu falei, ele também aparece naquela cena lá do início do prólogo. Depois nós temos a luta dele contra o Saga. E aquela observação que eu falei lá na frente. É interessante que durante a luta contra o Saga, ele se esquiva da explosão galáctica. Quando ele se esquiva da explosão galáctica, ele observa que o golpe foi projetado depois que ele esquivou e que aquele golpe destruiu uma galáxia. Olha que interessante. Como é que o Saga é tão forte? Por isso, o Cronos, que não é bobo nem nada, na luta contra o Saga, teve que desviar do golpe. O próprio Saga desviou do próprio golpe. Ele teve que se segurar, porque senão ia dar ruim. Então, teve esse lance aí da luta do Shura contra o Saga. Depois, ele enfrentou um outro titã chamado Krelos, de Galáxia. Ele venceu, ficou muito ferido, à beira da morte. Em seguida, ele faz dupla com Aldebaran. E juntos, eles derrotam lá aquele gigante Neferits Opsman. Agora nós temos Camus de Aquário. Ele contém a invasão dos soldadinhos lá dos titãs ao santuário, usando seu ar gelado, os congelando. Depois, ele invade o Tártaro, enfrenta um monstro, a Salamandra, que é invocado pela Rhea. E por fim, ele enfrenta junto com Milo o gigante Drácon Margarites. Agora nós temos Afrodite de Peixe. O mestre do santuário ordena que ele coloque rosas, criando uma série de armadilhas. Ele coloca inúmeras rosas no caminho que circunda o portão que dá ao mundo dos titãs. E ele faz isso aí e mata muitos
dos soldados ali, dos titãs, com as suas armadilhas e com seus golpes. Ele também enfrenta o gigante Zúgulos de Antarkman. Outro fato interessante também é que, numa conversa com o Máscara da Morte, deixa entender que o Máscara da Morte vai contar a verdade para o Afrodite, a verdade do Saga, ali ser o mestre do santuário. E, como nós sabemos, os dois, mesmo sabendo que o Saga é um cara mau, que não é o mestre original, vai fechar com eles. Então, mas esse papo aí já é iniciado pelo Máscara da Morte, ainda no episódio G. Agora nós temos o protagonista, o Aeolia de Leão. Eu já falei da participação de Aeolia em vários casos aí, juntamente com quando eu falei de outros cavaleiros. Então eu vou falar o que eu ainda não falei sobre o Aeolia. Ele lá no Tártaro, ele enfrenta um titã chamado Hyperion. Esse Hyperion, ele tem uma luta muito acirrada, muito disputada ali, mas por fim ele consegue derrotar o Hyperion. Quando o Hyperion já está bem enfraquecido, aparece Pontos de Oceano e começa a utilizar o Hyperion como se fosse uma marionete para lutar contra o Aeolia. E aí nos é revelado que, na verdade, quem está fomentando, quem está incentivando toda aquela treta ali dos titãs é, na verdade, o Pontos. Cronos em si não é nem um cara tão mal assim. E essa verdade vem à tona e o Hyperion, em determinado momento, consegue se desvencilhar do domínio de Pontos. Depois disso, Pontos vai embora. O Hyperion continua ali o final da luta contra a Aeolia e acaba sendo golpeado fatalmente. Antes de morrer, o Aeolia o promete que vai cuidar de Cronos. Faz essa promessa ali para o Hyperion. Também um guerreiro honrado e tudo mais. Rola mais algumas lutas e por fim ele começa a lutar contra o Cronos. Também a luta ali é muito acirrada, muito disputada e tal. Por fim, o Aeolia ele acaba meio que se sacrificando. Ele se joga para cima do Cronos e os dois começam a cair na escuridão. O Cronos contesta aquela questão ali, por que ele está fazendo aquilo, que sacrifício é aquele, e ele fala que aquilo ali é a promessa que ele fez a Hyperion. O Cronos se sensibiliza pela honra do Aeolia e quer de qualquer maneira salvar a vida dele. Ele entra em contato com Hades, que está vendo tudo ali, pede para que Aeolia seja salva. A Aeolia retorne com vida à Terra. E assim termina a história. O Aeolia consegue ali derrotar o Cronos. O Cronos, na verdade, acaba tendo um comportamento honroso ali no final e a Terra é salva do domínio dos Titãs. Agora, eu falei que resumidamente a história do episódio G, eu vou falar qual é o maior inimigo de Atena e dos Cavaleiros. É o Cronos. O nome do Cronos é o nome grego do deus do tempo, na verdade o Titã, a divindade do tempo, que possui também o nome romano Saturno. Para quem não lembra, Saturno é o vilão, é o inimigo, o antagonista da saga Ômega, Cavaleiro do Zodíaco Ômega. E um detalhe, lá em Ômega, Saturno, o Cronos já tinha vencido. Todos os seres humanos estavam paralisados, a Terra toda estava paralisada, inclusive Deus Atena, todo mundo, menos o Colga de Pegasus. O Colga de Pegasus estava ali lutando contra ele lá no espaço. Ele conseguiu uma armadura divina, vários milagres e por fim ele consegue dar-lhe uma pancada de jeito no Cronos, no Saturno. Quebra um pedaço da armadura e tal, faz um ferimento nele. Só que o Cronos vai lá e refaz a armadura, zero, e fala que só não vai se curar porque quer ficar com aquele ferimento como lembrança. Por que aconteceu isso? Porque em determinado momento da história, o Saturno, Cronos, ele quis ter uma experiência humana, então ele criou uma contraparte dele humana, chamada Subaru. Ele foi um cavaleiro de aço, depois ele se tornou o cavaleiro de bronze do cavalo menor, e junto foi passando com Colga e seus amigos os obstáculos, e por fim criou laços de amizade. Esses laços de amizade que ele criou ali, sobretudo com Colga, é que fizeram ele permitir a vida dos humanos. Então ele saiu dali, liberou todos os humanos, ficou com aquela lembrança do tempo da amizade com Colga e seus amigos e saiu pelo espaço de boa. Ou seja, ele não foi derrotado. Ele era muito mais forte. Lembrando aqui que, por exemplo, os cavaleiros de Atena, mataram Hades, Hipnos, Thanatos. E, no caso ali de Cronos, ele simplesmente tinha praticamente vencido e vazou. Deixou todo mundo em paz no final das contas.
É por isso que eu acredito que Cronos, sobretudo sua versão em ômega, que se chama Saturno, seja o maior inimigo de Atena e seus cavaleiros. E aí, o que vocês acham? Vocês lembravam dessa correlação, que era o mesmo personagem, Cronos e Saturno, apesar de não citarem referências entre uma obra e outra? Conheciam o episódio G? Querem que eu fale mais a respeito? Deixe aqui seus comentários. E se você gostou do vídeo, você gosta de Cavaleiro do Zodíaco, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Fiquem sempre de olho nas novidades que surgem aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima.